Sabe quando o seu aplicativo de música simplesmente sabe qual vai ser sua próxima música favorita, mesmo de uma banda que você nunca ouviu falar? Ou quando você aponta a câmera do celular para um cardápio em outro idioma e, como num passe de mágica, ele traduz tudo? A gente vive cercado por inteligência artificial e aprendizado de máquina. Termos que soam tão grandiosos que parecem pertencer a um futuro distante ou a laboratórios de cientistas malucos. Pois bem, neste vídeo a gente vai abrir o capô dessa tecnologia, não com códigos, mas com algo que todo mundo entende: gatos. Você vai descobrir os 3 jeitos principais que uma IA aprende, usando uma metáfora super simples: um gatinho aprendendo o que é um brinquedo de peixe. E no final, a ideia que virou a chave do mundo moderno vai ficar clara: a diferença fundamental entre uma máquina ser programada e uma máquina de fato aprender. Bem-vindo ao Explicando com Gatos, o lugar onde a gente prova que as ideias mais complexas do universo podem ficar tão claras quanto um dia de sol. Para sacar o conceito, a gente precisa olhar um pouco para trás e entender como as coisas eram feitas. Por muito tempo, os computadores funcionavam com base em ordens diretas, explícitas. Pense nisso como dar uma instrução super específica e literal para o nosso gato. Se a bola de lã à sua frente for vermelha e tiver exatamente 5 centímetros de diâmetro, pegue-a. É claro que se essas condições exatas forem cumpridas, ele vai fazer o que foi mandado. O problema, ele nunca vai aprender o que é uma bola de lã de verdade ou o que define a cor vermelha. Ele só sabe obedecer àquela regra cega. Se a gente mostrar um novelo azul, um novelo vermelho um pouco maior, ou um objeto vermelho que não seja uma bola, ele simplesmente não vai saber o que fazer, fica paralisado. Essa era a programação tradicional, incrivelmente poderosa para tarefas previsíveis e repetitivas, mas fundamentalmente inflexível e incapaz de lidar com a bagunça e a imprevisibilidade do mundo real. Mas é aí que a história muda radicalmente. O aprendizado de máquina chega e vira a mesa completamente. Eis aqui o grande pulo do gato. Em vez de entregar ao nosso gato IA um manual de instruções detalhado, nós entregamos a ele uma biblioteca de experiências. Em vez de regras, nós damos a ele uma avalanche de dados. Pense na escala disso. A gente não explica verbalmente que um peixe tem escamas, barbatanas e vive na água. Isso seria a velha maneira de fazer as coisas. Em vez disso, a gente mostra para ele talvez 500 mil fotos de peixes de todos os tipos, grandes, pequenos, coloridos, de perfil, de frente, e simplesmente diz: olha, tudo isso aqui se encaixa na categoria peixe. Logo depois, para dar o contraste, a gente mostra mais 500 mil fotos de tudo que não é peixe: sapatos, carros, nuvens, árvores, cadeiras, e fala: ok, e tudo isso aqui não é um peixe. A tarefa da IA é se virar. É olhar para essa imensidão de exemplos e, por conta própria, descobrir os padrões estatísticos, as combinações de pixels, as texturas e as formas que, consistentemente, fazem um peixe ser um peixe. É a diferença brutal entre um aluno que decora uma fórmula para passar na prova e aquele que realmente entende a lógica da matemática por trás dela. O segundo pode resolver problemas que nunca viu antes. Certo, então o nosso gato IA está sentado em uma avalanche de dados. A matéria-prima está ali. Mas como na prática o aprendizado acontece? Basicamente, ele pode seguir 3 grandes caminhos, 3 métodos de treinamento. O primeiro, e de longe o mais usado no nosso dia a dia, é o aprendizado supervisionado. O nome já entrega o jogo. Há uma supervisão constante. É como se a gente estivesse ali, do lado do gato, como um professor particular com um monte de cartões de estudo. Mostramos um cartão com a foto de um peixe e falamos: isso aqui é um peixe. Em seguida, mostramos uma foto de uma bola de lã e falamos: isso aqui é uma bola de lã. Cada pedaço de informação que ele recebe já vem com a resposta correta, o rótulo certo. Depois de ver milhares e milhares desses exemplos, a IA começa a ajustar os seus botões internos, os seus parâmetros, para que quando ela veja um novo peixe, as chances de ela acertar o rótulo peixe sejam altíssimas. É a lógica por trás do reconhecimento facial no seu celular, dos filtros que magicamente separam seus e-mails importantes do spam e até mesmo de sistemas que ajudam médicos a identificar sinais de doenças em exames de imagem. O segundo caminho é o aprendizado não supervisionado. Agora a brincadeira fica mais abstrata e, de certa forma, mais parecida com a descoberta humana.
Imagine que a gente solta o nosso gato em um quarto gigante cheio de brinquedos misturados, sem dizer absolutamente nada. Lá dentro tem todo tipo de peixe de borracha, pássaros de pano, ratinhos de brinquedo e novelos de lã. A missão dele é, simplesmente, organize essa bagunça. Mesmo sem saber o nome de nada, o nosso gato inteligente, ao observar as características, começa a separar os brinquedos em pilhas. Ele cria um grupo só com objetos macios e redondos, outro tem fita de Andes e um terceiro com coisas que têm formato de peixe. Ele não sabe o nome das categorias que ele criou, mas ele identificou uma estrutura, um padrão oculto. É a IA encontrando esses padrões por conta própria. É assim que serviços de streaming criam aquelas listas de por que você assistiu a tal série, agrupando milhões de pessoas com gostos parecidos em tribos de consumo, ou como empresas identificam diferentes segmentos de clientes com base em seus hábitos de compra. Por fim, temos o método mais empolgante, que parece saído de um filme de ficção científica: o aprendizado por reforço. Aqui, as IAs aprendem a competir, a criar estratégias e a vencer. Aqui, não há dados pré-existentes. A IA aprende na base da pura tentativa e erro, dentro de um ambiente, como num jogo. Pense no nosso gato IA numa missão para pegar um peixe digital que está do outro lado de uma sala cheia de obstáculos. Cada vez que ele faz um movimento que o deixa mais perto do alvo, ele ganha um ponto, uma recompensa. Se ele esbarra em um obstáculo ou se afasta, ele perde um ponto. No começo, seus movimentos são aleatórios e desengonçados, mas depois de repetir esse ciclo milhões e milhões de vezes, ele não apenas aprende a rota para pegar o peixe, mas ele descobre a melhor rota possível, a estratégia mais eficiente que talvez nenhum humano tivesse pensado. Foi exatamente assim que IAs dominaram jogos de tabuleiro milenares e extremamente complexos como xadrez e Go, e é o princípio fundamental que está sendo usado para treinar carros autônomos e robôs para executarem tarefas em fábricas. Beleza, a teoria faz sentido, mas sempre ficam aquelas perguntas mais profundas, certo? Por exemplo, e se uma inteligência artificial pensa como uma pessoa? A resposta honesta e que os especialistas concordam é não. Pelo menos não como a gente entende pensamento. A IA mais genial de hoje não tem consciência, não sente alegria, frustração, amor ou ódio. Ela não tem crenças ou desejos. Ela é uma ferramenta matemática, um mestre absoluto em detectar padrões em escalas que o cérebro humano jamais conseguiria. Ela não sabe o que é um peixe em sua essência, que ele nada, que precisa de água. Ela só reconhece com uma precisão assustadora que um certo conjunto de pixels tem uma probabilidade altíssima de corresponder ao padrão que milhões de vezes ela aprendeu a chamar de peixe. Ela é especialista em correlação, não em compreensão. E outra dúvida importante: e se a gente alimentar a IA com informações ruins? Essa é uma das maiores discussões da área. A IA é um espelho. Se a gente mostra para ela um monte de dados incompletos, com vieses ou até mesmo preconceituosos, adivinha só o que ela vai aprender? Exatamente, ela vai replicar e até amplificar essas falhas. Existe um ditado clássico na computação que resume tudo: entra lixo, sai lixo. Por isso, a qualidade e a responsabilidade na hora de escolher os dados são mais importantes do que nunca. Agora que você tem as peças para entender como uma IA realmente aprende, eu quero ouvir você. Qual foi a coisa mais impressionante ou até meio sci-fi que você já viu uma inteligência artificial no seu dia a dia? Uma recomendação que parecia te conhecer melhor que seus amigos? Um texto gerado por um chatbot? Um filtro que te transformou numa pintura? Conta pra gente a sua história mais maluca com a IA aí nos comentários.